queridos. Amém? Para a gente ganhar tempo, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 27, versículo de número 14. Bom, a minha versão diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você pode repetir a última frase comigo? Espera, pois, no Senhor. Amém? Pode tomar seu assento? Bom, hoje eu tomei coragem e fiz um rascunho. Eu geralmente não prego com rascunho, mas hoje eu vou correr esse risco aqui. Então, se eu me atrapalhar, vocês me perdoem, tá bom? Porque eu sou falho. Vamos lá então, queridos. Esse salmo, esse texto, na verdade, é uma palavra que tem muito a ver com a nossa realidade, né? Porque como ser humano, a gente, todos nós, por mais que a gente controle, todos sofremos um pouquinho de ansiedade. Quem nunca? Né? Quem aqui nunca ficou ansioso? Eu acho que só o Ricardo, né? Brincadeira. Então, quem aqui nunca sentiu ansiedade? Eu acho que até aquela menininha, Kathleen, se sente ansiosa de vez em quando. Porém, a palavra de Deus diz para a gente esperar. Agora, que coisa mais difícil do que exercer ou conjugar esse verbo, né? Para a pessoa que está precisando de determinada coisa, é muito difícil. E o salmista ele vai nos ensinar, através desse salmo, que a gente precisa esperar, a gente precisa confiar em Deus para que a gente possa verdadeiramente alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Veja que quando a gente se dispõe a esperar em Deus, a fortaleza que vem do Senhor, ela nos alimenta, ela nos dá força, nos dá coragem para permanecer esperando. Porque aquele que está esperando, queridos, ele quer que se cumpra aquilo que ele espera. O desejo do coração dele é que aquilo que ele espera chegue logo, venha logo. Então, esse é um dilema da humanidade, porque conjugar o verbo esperar, verbalmente falando, é fácil, mas vivenciar a experiência da espera é algo doloroso, é algo que a gente muitas das vezes tem dificuldade para viver. Eu não tenho dúvida que aquele que espera em Deus não será frustrado, porque certamente Deus atenderá ao desejo do seu coração. E é importante a gente lembrar que o tempo de Deus, quando a gente pensa na questão da espera, é importante a gente ter em mente que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Você já ouviu diversas pregações aonde o pregador dizia ou diz que o tempo de Deus é o Kairos, e o nosso tempo é o Cronos, que vem de cronômetro, de cronometrar, de contar, né? E o tempo de Deus não se conta como se conta o nosso. A realidade de Deus, o ambiente em que Deus vive e opera, é diferente da realidade do ambiente que nós operamos. Agora é importante você ter em mente o seguinte, que tudo aquilo que a gente já viveu está no passado e nós podemos visualizar.
Nós podemos vislumbrar o passado. Agora, é possível você ver o futuro? Sim ou não? A gente planeja, mas saber com certeza? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que do coração do homem são os planos, são as preparações. Mas a última palavra vem do Senhor. Então, o que Ele tem preparado para nós, cabe-nos tão somente esperar. Quando o salmista diz, olha, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor, ele está falando exatamente da conjugação desse verbo na prática. Eu esperei no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas o grande dilema é como é que a gente passa pelo tempo da espera. Eu acho que o segredo de tudo está exatamente aí. De que forma que a gente vai esperar o agir de Deus? Já saí dali, me perdoa. Consegui seguir o script. De que forma que a gente está disposto a esperar o tempo de Deus? Essa que é a grande questão. O que vai fazer toda a diferença na nossa vida não é se a gente tem compreensão e domínio próprio, é de que forma a gente vai esperar. A gente vai esperar o tempo de Deus agir na nossa vida, reclamando da vida, ansioso, murmurando. A gente vai esperar Deus agir na nossa vida, tomando atitudes que atropelam a sua vontade e os seus planos? Jamais. Na realidade, nós conhecemos os planos de Deus, a forma como Ele vai realizar esses planos pertence somente a Ele. E o que a gente precisa ter em mente é que a vontade de Deus, a vontade de Deus é onde estão os seus planos para nós. E a Bíblia diz que os planos de Deus, ou seja, a sua vontade para nós, ela é o quê? É boa. Muito bem. Boa, perfeita e agradável. Então, como é que eu vou usar da minha ansiedade, do meu descontrole, da minha falta de domínio para tomar direções ou direcionamentos ou posicionamentos diante de Deus que vão atrapalhar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? A gente precisa estar atento, porque por vezes a gente toma decisões que vão comprometer os planos de Deus. Irmão, você está dizendo que a gente tem que ajudar a Deus? Não, a gente não tem que ajudar a Deus. A gente precisa somente de obedecer. Quer ser útil para Deus? Obedeça. Porque quando você obedece, você não atrapalha. Quando você obedece, você não toma atitudes que vão comprometer o plano. O plano está desenhado, o plano da salvação está desenhado, o plano para a tua família está desenhado, o escopo da tua vida está preparado, mas você precisa ter em mente que você não pode atrapalhar o plano. Porque se você tomar atitudes que comprometem o planejamento, esse plano vai demorar mais tempo para ser executado e certamente a tua bênção vai tardar. É importante você ter isso em mente. Porque, como eu já disse, nós não estamos presos no tempo de Deus. Nós estamos sujeitos à lei de Deus, debaixo dessa ordenança da lei, da vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana na tua vida até quando? A vontade de Deus é soberana na nossa vida
enquanto a gente obedece, queridos. Se você não obedece a Deus, a vontade de Deus não será soberana na tua vida. Por quê? Porque Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu o direito de escolha. E a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, olha o cuidado que você precisa ter com a tua vida. Olha o cuidado que você precisa ter com a tua família. Olha o cuidado que você precisa ter com o teu relacionamento. Olha o cuidado que você precisa ter com o teu casamento, com o teu matrimônio. Se você não tiver cuidado, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer a consequência. Se você não tiver... Eu nem percebi que era do microfone, achei que era chuva, gente. Continuei aqui normal. Se você não tiver cuidado com a tua vida, o que vai acontecer é que você vai tropeçar, queridos, e vai atrapalhar os planos de Deus. Por que que muitas pessoas se desviam do caminho? Por que que muitas pessoas se afastam da comunhão? Porque elas em algum momento tomaram decisões que por alguma razão a sua fé se esfriou. Por alguma razão elas foram por um caminho que as afastou de Deus. E o que o salmista diz para a gente precisa esperar. Esperar no Senhor. Ter bom ânimo. Que Ele vai fortificar o nosso coração contra todas essas armadilhas que porventura vão se levantar diante de nós. Ok? A Bíblia também diz, em 2 Pedro 3,9, vamos ver o que diz lá? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. O texto diz o seguinte: o Senhor não tardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja a parte A do versículo. O Senhor não retarda a sua promessa. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. Ainda que a sua ansiedade diga que já chegou o tempo, ainda que a sua ansiedade diga que você não aguenta mais esperar, o tempo de Deus é perfeito. Ele não vai te dar uma prova, uma provação, uma dificuldade, uma turbulência, um redemoinho, um terremoto, um maremoto. Ele não vai te dar nada disso que você não possa suportar. Se Ele te deu, te permitiu, você vai conseguir passar. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. No momento certo, Ele vai agir na tua vida. E você não pode se decepcionar por essas questões, por achar que Deus está demorando. Ok? Muitos julgam demorada a vontade de Deus, porque aquilo não aconteceu no tempo que se esperava. Queridos, é importante a gente entender que nós não podemos fazer planos confiando que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. A gente jamais pode fazer planos. É importante você ter em mente o seguinte: toda vez que você orar ou pedir alguma coisa para Deus, ore, peça, se humilhe, mas use sempre essa palavra aqui no final: Senhor, faça segundo a tua vontade. Porque isso nos ajuda a não nos frustrar. Isso nos coloca diante de Deus com dependência total dele. Isso não é. Tem pessoas que vão diante de Deus orar, irmãos, e é uma tristeza ver determinadas pessoas orando, porque elas querem determinar aquilo que Deus vai fazer.
E nós não podemos determinar o que Deus vai fazer. Se o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus do céu e da terra, foi Ele que criou todas as coisas, como é que eu, que não posso fazer nascer um fio de cabelo, como diz a Bíblia, vou dar ordem para Deus, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu... Não pode. Não pode. Eu acredito que Deus sequer ouve esse tipo de oração, porque isso é uma afronta para Deus. A Bíblia diz que nós devemos chegar diante de Deus com humilhação, com vestes de louvor, de adoração. Nós jamais podemos chegar diante de Deus dando uma ordem para Deus. Querida, a pessoa que age dessa forma, ela está cega, ela está totalmente ignorante diante de Deus. Ela não entendeu quem de fato é o Deus a quem ela está buscando. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas agindo assim, e parte o coração, porque você não consegue nem ensinar para uma pessoa dessa que ela está agindo errado. Por quê? Porque ela aprendeu errado. E isso é triste, é doloroso. Mas o conselho é esse do apóstolo Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Quem é que tem as promessas de Deus por tardia? É quem está ansioso, é quem está em desespero, é quem ainda não compreendeu que Deus é soberano e que no tempo dele Ele vai agir. Veja a situação, queridos, de Jó. Jó era um homem extremamente próspero, o mais rico da sua época ali, ou um dos mais. E Jó, ele tem a sua família devastada, todo mundo morre, e a desgraça é tão grande que só sobra um empregado, porque os outros todos morreram. Só sobra um empregado para ir lá e dar a má notícia. E no final de tudo, sobra só ele e a mulher. E aí a mulher podia dar um apoiozinho para o camarada naquela situação, ela diz: olha, abandona esse teu Deus e morre. Além de mandar ele abandonar a Deus, ela queria que ele morresse. Morre logo, porque... Mas Jó, ele tinha a revelação de quem era Deus. Havia realmente o temor no coração daquele homem. Porque em meio à desgraça, em meio à derrota, em meio às perdas materiais, em meio à perda da família, queridos, Jó, ele disse para aquela mulher: olha, como uma louca falas tu. E aí ele diz lá num outro determinado momento: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se manifestará. É possível, queridos, que a gente se depare com pessoas, ou até a gente mesmo, seja levado ao extremo nos testes de Deus. A gente ora para que não, mas se a gente for levado ao extremo, nas provas que Deus nos permite passar, será que a gente vai... Eu oro para que a gente possa agir como Jó. Eu oro para que a gente possa agir como Davi. Eu oro para que a gente possa agir como Ana, que angustiada durante anos orava para que Deus pudesse dar um filho a ela. E quando Deus dá aquele filho, ela, em vez de ficar com o filho para ela para curtir, ela vai lá e entrega o filho para Deus, porque aquela era a promessa. Então Ana, ela tem duas provas tremendas. A primeira prova é a de não poder ter filho. E ela fica durante anos sendo humilhada por aquela mulher lá, né? Mulher do nome feio danado, Penina. Deus me perdoa, mas o nome dela é feio. Não é não? Penina é bonito? Não é não, gente. Nunca vi ninguém. Aliás, lá onde eu morava, quando eu era criança, tinha uma senhora chamada Penina. Tadinha. Pessoa ter esse nome, Penina, era. Tinha uma senhora chamada Penina. Deus me perdoe, tá? Vocês aí da internet me perdoam, mas esse nome é feio. Espero que eu não seja processado por isso. Jesus. Mas, queridos, é uma realidade. Então, Ana, ela
ora durante muitos anos e Deus dá aquele filho. Irmão, será que foi fácil para Ana pegar aquele filho e cumprir a promessa? Certamente não, queridos. Porque o filho que Deus deu para ela, o milagre que Deus deu para ela, ela abriu mão do milagre. Já pensou, você ora a vida inteira por uma bênção. E aí quando Deus te dá aquela bênção, você vai lá na igreja contar o testemunho. Irmãos, Deus me deu a bênção. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E aí você lembra que tu fez uma promessa. E aí? Ah, Senhor, eu prometi, então vou devolver a bênção para o Senhor. Está aqui. Não é fácil, queridos. Mas é o desafio. E aí a gente volta para o tema inicial, que é a espera não pode matar a esperança. A espera tem a ver com o processo. A espera tem a ver com a dor. A espera tem a ver com o sofrimento. A espera tem a ver com o gerar. Tem ali a nossa irmã que está gerando, ali o bebê daqui a pouco vai nascer. Ela está ali já agoniada para o neném nascer. Está não? Então espera no Senhor com paciência. Daqui a pouco esse neném vai nascer e vai ser bênção. Então, já é bênção, né? Então, queridos, ela está gerando ali, ó. Está ali, o neném está crescendo. E o segredo da gente a gente não matar a esperança é a gente esperar com paciência. Esperar o tempo de Deus. Porque quando Deus agir, a tua bênção vai ser completa. Assim como foi na vida de Ana. A tua bênção vai ser completa, assim como foi na vida do rei Davi. A sua bênção vai ser completa, assim como foi na vida de Jó. Gente, todo mundo quer as bênçãos de Jó, mas ninguém quer o sofrimento de Jó. Ninguém quer passar pelo aperto que Jó passou. A Bíblia diz que depois que Jó sofreu aquilo tudo, Deus deu para ele filhos e filhas mais formosas. E a riqueza de Jó, eu não sei nem para onde foi, mas diz que o negócio foi bom. Mas ninguém quer sofrer o que Jó sofreu. Todo mundo quer ser vencedor, mas ninguém quer olhar para aquela palavra e ver o que ela significa em termos de trajeto, de desafio, de luta. A gente só se liga na palavra. Campeão, vencedor. Vou cantar não, senão eu estrago tudo. Mas todo mundo, né? Vencedor. Agora, separa essa palavra, tira as duas primeiras sílabas. O que fica? Vencer, não é? E a última sílaba é o quê? Dor. Ninguém vence sem dor. Tá? Bota isso na tua cabeça. Ninguém vence sem dor. Então, se a tua vida está um mar de rosas, amém, aproveite, porque a dor vai chegar. Em algum momento, o sofrimento vai chegar. Irmão, você está profetizando maldição, eu não recebo. Não tem nada a ver com maldição, querido. Tem a ver com causa e consequência. Irmão, você continua falando bobeira. Não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Isso te diz alguma coisa? Se você não se inclui nesses dois textos, você não é um ser deste mundo. Se você não se inclui nesses dois textos, Jesus não morreu por sua vida, por sua causa, pelos seus pecados. Então,
Se inclua na palavra, seja consciente, seja obediente, espere com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir o seu clamor. E no momento certo, Ele vai agir. No momento certo, Ele vai te tirar do cativeiro. No momento certo, Ele vai te livrar, te aliviar o teu sofrimento. No momento certo, as coisas vão funcionar, as coisas vão fluir, mas você precisa ter paciência, saber esperar. Espere com paciência no Senhor, porque na hora certa Ele vai agir. Eu vou pular aqui para o final, para a gente finalizar. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo de número 3, para a gente fechar. Isaías 26, versículo 3. A minha versão diz o seguinte: Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Você crê nisso? O Senhor te conservará em paz, porque o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. Em ti quem? Em Deus. De quem que o profeta está falando? De Deus. Deus vai te conservar em paz. Por quê? Porque você confia em Deus. Se você confia em Deus, Ele vai te dar paz, irmão. Irmão, mas lá em casa está uma luta. Irmão, lá na tua casa está uma luta e você está tranquilo assim? Tô. Porque o meu Deus, Ele me conserva em paz. Queridos, é importante a gente entender que aquilo que a gente não pode resolver, a gente não deve se envolver. Irmão, está uma luta. Que tipo de luta é? Você pode resolver? É material? É física? Não, é uma luta espiritual. Ora e entrega na mão de Deus. É Ele que vai resolver. Você tem que apenas confiar e esperar. Ok? Tem coisas que você não vai conseguir resolver. E é importante você saber o seu lugar. Porque todas as vezes que você se põe no lugar de Deus, você atrapalha o trabalho de Deus. Toda vez que se coloca no lugar de Deus, você interrompe o processo de Deus na tua vida e na vida do outro. Então abra os seus olhos, seja inteligente, seja paciente, seja confiante, siga em frente, não desista, confie em Deus, que no tempo de Deus Ele vai agir na sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.